E aí, multiplicador do reino, só o fato de você estar aqui já quer dizer que você decidiu se tornar um embaixador conhecido e reconhecido para a glória de Deus. Eu sou Josué Coutinho, pastor há 10 anos e ajudo, ensino a evangelizar assertivamente e causar um movimento de impacto na sua comunidade. E o tema do episódio de hoje é o que o evangelismo pode fazer pelo seu crescimento espiritual. E, gente, às vezes a gente acaba por confundir, a gente acaba por perder o entendimento do que é crescimento. A gente precisa entender por que esse crescimento, para que esse crescimento e, mais do que isso, o que é que causa esse crescimento espiritual para que a gente possa desfrutar do nosso propósito. Que tipo de crescimento existe? Se existem tipos de crescimento, a gente precisa entender o que é um crescimento saudável e o que é um crescimento inútil. A gente tem que entender com base em quê, né? A palavra diz que Ele é a planta, nós somos os ramos. E separados dele, a gente não dá conta de fazer nada. Então, a palavra aqui talvez seja entender que nós estamos conectados nele e que para dar frutos a gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar recebendo a porção dele. Então, quando é que um ramo ele está pronto para dar frutos? Quando ele passa pelo processo de crescimento, e ao passar pelo processo de crescimento, ele chega num grau de maturidade que ele está pronto para frutificar. Então, quais são os tipos de crescimento que existem? O crescimento para frutificar e o crescimento que não frutifica. A árvore que não frutifica, o ramo que não frutifica, ele é cortado e ele é lançado fora. A gente consegue entender o peso disso? Não dá para ter uma árvore inútil, não dá para ser um ramo infrutífero. E as pessoas às vezes confundem o que é que significa crescimento. O que é essa confusão? Às vezes as pessoas estão na igreja, estão lá 5, 10, 20 anos, elas leem a Bíblia, elas oram, elas jejuam, elas cantam, são assíduas, são pessoas com quem se pode contar, mas elas não estão dando fruto. E é estranho isso, né? Porque pode parecer que está tudo bem, pode parecer que o objetivo está sendo cumprido, mas na verdade é um crescimento que não está dando frutos, que não está gerando novas vidas. E nós fomos chamados para frutificar. Nós somos chamados para manifestar o reino. A palavra diz que Ele nos deu um ministério, Ele nos comissionou como embaixadores do reino, como se por meio de nós Ele convidasse as pessoas para se reconciliar com Deus. E isso é o nosso fruto, é manifestar o reino de justiça. E, infelizmente, hoje parece que o crescimento tem estado em ser um bom crente, um bom frequentador de igreja. E esse é um crescimento que se parece muito com o crescimento que Jesus trata lá em Lucas 13. A gente já vai ler, mas eu preciso muito que você entenda que não há nada errado com fazer essas coisas. Na verdade, é desejável que você seja uma pessoa assídua, que ore, que lê a palavra, que você tenha um compromisso com a sua igreja local. Isso é desejável, isso é necessário, mas esse crescimento, esse receber tudo isso, ele precisa transbordar, ele precisa chegar a um ponto em que outras pessoas são impactadas por aquilo que você está recebendo. Porque a gente não pode viver uma vida de fé, uma vida de estar em Deus sem manifestar essa beleza de Deus para outras pessoas, sem gerar frutos de justiça no coração de outras pessoas. Então, se esse é um crescimento desejável, mas não é o fim, qual é o fim? Qual é o porquê de estar nisso? Na verdade, é como você recebe tudo que é necessário para que você, enquanto ramo,
frutifique. Olha o que diz a palavra em Lucas 13, 8 e 9. O contexto dessa palavra é: o dono da vinha chega e lá no meio dessa vinha tem uma figueira. E ele diz: esse é o terceiro ano seguido que eu venho até aqui para buscar um fruto e não encontro. Corte essa árvore. Então, aquele que cuida daquele campo diz o seguinte: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, esterco. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Você está entendendo que o não frutificar te deixa num lugar de dor, te deixa num lugar de dúvida, te deixa num lugar de não estar firmado? E às vezes na nossa vida cristã a gente tem vivido uma vida que parece estar firme, mas a gente vive cheio de dúvidas, cheio de dores, cheio de angústias, cheio de afirmações dentro de nós que não permitem que a gente desfrute dessa vida cristã. A gente não desfruta da vida de ser igreja e às vezes a gente até desfruta, mas sente que não está vivendo o nosso propósito nessa terra, como uma árvore, como uma figueira que nasceu, cresceu, é esplendorosa em folhas, em ramos, mas não frutifica. Então ela entrou num lugar de dúvida que é: eu vou viver ou vou morrer? Nesse caso, essa planta, né, aquele que cuida, que é Jesus, que te trouxe até aqui, que te permitiu acessar esse conteúdo, ele está preparando a sua vida. Ele disse: não, peraí, não vamos cortar ainda não. Ele está falando de você, não vamos cortar ele ainda não. Eu vou preparar o terreno, eu vou escavar ao redor, eu vou colocar aquilo que ele precisa, eu vou colocar o esterco, eu vou colocar o adubo para que ele cresça. E Deus está colocando na sua vida aquilo que você precisa para que você dê fruto. E o que você vai fazer com isso? Porque todo cristão, ele almeja, ele quer crescer, ele quer conectar, mas talvez você não tinha, ou não chegou ainda a esse ponto de maturidade, de entendimento, para saber o que é que você precisa fazer para começar a crescer e para começar a cumprir o seu propósito. Olha só, a forma mais fácil de crescer é entender para aquilo que você foi chamado. Uma laranjeira, ela não vive em dúvida se ela tem que dar laranja ou mexerica. Uma mangueira, ela não vive em dúvida se ele tem que dar uva ou se ele tem que dar limões. Ele sabe para o que ele foi chamado, ele sabe para o que ele foi escolhido, ele sabe para o que ele nasceu, e você nasceu para frutificar. E o que é o fruto do cristão? É trazer pessoas de volta para Cristo, é trazer pessoas de volta para Deus, é reconciliar o homem perdido, o homem que se desviou com Deus. É esse que é o seu propósito nessa terra. E quando a gente entende isso, quando a gente alinha nossa vontade com a vontade de Deus, quando a gente entende que você não precisa ser evangelista, você precisa ser alguém que transborda aquilo que Jesus deu para você. Olha o que ele disse, né? Todo poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos, portanto, manifestai aquilo que vocês viveram, manifeste a beleza do que eu transbordei, do que eu entreguei para vocês. Para começar a crescer, você vai precisar entender que a maneira mais rápida e mais segura de crescer, de amadurecer em Deus, é ajudando outros a amadurecer e a crescer em Deus. Eu não sei se você já fez alguma viagem, mas normalmente quando é um lugar de difícil acesso, por exemplo, o Monte Everest, ninguém sobe lá pela primeira vez, ninguém acessa esse lugar pela primeira vez sem um guia. E qual é a característica mais poderosa desse guia? Ele já fez esse caminho muitas vezes, ele sabe os lugares que são mais perigosos, ele sabe a hora de parar, ele sabe a hora de seguir adiante, mas é porque ele já fez esse caminho muitas vezes, ele sabe que o melhor lugar a passar é aquele, mas é porque ele já viveu esse processo um montão de vezes. E isso fez dele um expert, alguém que serve de guia para aquele momento. Você está entendendo? Então, eu e você, para amadurecer,
nós precisamos dispor a nossa vida para ajudar a outros a amadurecerem. E quando você entende isso, isso começa a gerar efeitos na sua vida. Começa a trazer um efeito colateral bom para a sua vida. E que efeito é esse? Que efeito é esse? Vamos começar por ouvir a voz de Deus. Quando você não entendeu ainda o seu lugar, quando você ainda não entendeu o seu propósito, sabe o que costuma acontecer muitas vezes? Na verdade, você começa a embolar as vozes que você ouve, porque quando você não entendeu ainda para o que você foi chamado, como você ainda não conectou o seu coração naquilo que é o seu propósito real nessa terra, quando você não entendeu isso ainda, você começa a ouvir muitas vozes, se eu tenho que me tornar um melhor profissional, se eu tenho que ler mais, se eu tenho que ir ali, se eu tenho que vir aqui, se para fazer missões eu preciso disso, eu preciso daquilo. Talvez a sua mente, a sua vida espiritual está vivendo um revés, uma doideira, né? Nessa relação. Eu não sei para o que eu fui chamado. Você foi chamado para libertar a outros. Quer dizer que com isso você tem que deixar o seu trabalho, deixar de estar na escola, deixar de ler, deixar de fazer as coisas que você faz? Muito provavelmente não. O que isso quer dizer é que você precisa, no lugar que você está, frutificar. No lugar que você está, você vai precisar manifestar aquilo para o que você foi criado. Mas para isso você vai precisar ajustar o seu coração. Você vai precisar entender o seu propósito de vida. Então, quando você entende isso, você começa a ouvir a voz de Deus de uma forma muito mais clara. Porque provavelmente, na verdade, eu diria com toda certeza, Deus nunca vai falar coisas que não conectem o seu coração ao propósito dele nessa terra, que é estabelecer o seu reino de justiça. O reino de justiça de Deus é o propósito de Deus. E esse reino de amor e justiça passa pela salvação de almas, por pessoas que aceitem a justiça e o amor que ele revelou através de Jesus na cruz. Então, quando você começa a viver esse propósito, as outras vozes param de ser importantes e você começa a receber essa voz de Deus, essa seiva poderosa que frutifica, que amadurece o seu coração em Deus. E aí você se torna um multiplicador, olha que poderoso. Porque quando você dá fruto, você produz também uma semente dentro desse fruto que vai multiplicar e que vai transformar a vida de outras pessoas. Isso é poderoso demais quando se trata de viver o teu propósito e o teu chamado nessa terra. Você alinha a sua voz à voz de Deus, você afina a sua vontade à voz de Deus. Eu vou te fazer uma história aqui que eu ouvi. Um oficial do Exército, apareceu uma vaga de operador de telégrafo que fosse especializado em código Morse. E esse homem saiu do seu lugar e foi para esse lugar onde seriam feitas entrevistas. E sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, a gente tinha uma dúzia de pessoas lá e todo mundo estudando, vendo, lendo os livros, né? Porque eles iam passar por uma prova logo depois. E o que aconteceu com esse homem? Ele sentou e ficou lá esperando, né? E nisso passou uma hora e meia, de repente esse homem se levantou, ajustou o seu uniforme, olhou em frente e passou por uma porta que tinha nessa sala. Passados alguns minutos, apareceu um oficial e disse: infelizmente, para vocês a vaga já foi preenchida, eu agradeço por vocês estarem aqui. E fechou a porta e despediu as pessoas e elas saíram sem entender, né? Porque elas disseram: a gente está aqui esperando há mais de uma hora e ninguém veio falar com a gente. Quando sai é para dizer que já foi preenchida a vaga. Estranho, e foram embora. Depois eles conversando com esse oficial que foi escolhido, ele comentou que ele se sentou e naquele lugar tinha um equipamento de som que numa frequência baixa, porém audível, ela transmitia uma mensagem em código Morse que dizia o seguinte: aquele que ouvir essa mensagem e entender está convidado a passar por essa porta para alcançar a vaga de trabalho que está disponível. E esse homem conseguiu tirar sua atenção das outras coisas, ouviu aquela mensagem, passou pela porta e alcançou a oportunidade que estava disponível. E sabe o que eu quero te animar com relação a isso, com essa história? É que
talvez as grandes oportunidades para frutificar, para se sentir alguém útil, alguém poderoso em Deus, está soando agora mesmo para o seu coração. Só que os outros ruídos vão tentar te distrair daquilo que é o propósito de você estar onde você está. E talvez essa mensagem seja essa voz que está falando com você agora, dizendo, para você amadurecer, você precisa entender que o seu propósito nessa terra é manifestar a glória de Deus para outras pessoas. Então, a voz de Deus, ela vai estar conectada com o propósito de Deus para essa terra. E você precisa ajustar o seu ouvido, ajustar o seu coração, ajustar a sua vida ao propósito de Deus nessa terra através da salvação de almas. Porque então a voz de Deus vai se tornar mais audível e mais clara para você. Um segundo benefício de ajustar o seu coração ao seu propósito com Deus é a pureza espiritual. Meu Deus, como assim? Olha só, ninguém quer ser tido como um hipócrita nessa vida. E às vezes o que trava a gente, o que envergonha a gente de falar do amor de Deus é o como a gente fala, são as escolhas que a gente faz, é a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E talvez por não entender que o lugar que você está é o campo onde Deus te colocou, você não vive uma vida assim. E talvez por não entender, por não ter a salvação de almas como um propósito real na sua vida, você vive a vida de qualquer jeito. E você trata as pessoas de qualquer jeito, você fala de qualquer forma, você faz escolhas que não manifestam a glória de Deus. Mas olha só que beleza, agora que você entendeu, que você dispôs o seu coração para falar do amor de Deus, o Espírito Santo de uma forma mais clara, a voz de Deus de uma forma mais clara, começa a conectar com o seu coração, começa a te empurrar a não falar o que você ia falar. E trava, porque o Espírito Santo está te chamando para um lugar de pureza. E uau, aquela forma de falar que te afastava de Deus, que fazia você ter vergonha de quem você é e do que você foi chamado para ser, de repente desapareceu. Por quê? Porque você decidiu fazer a vontade de Deus e manifestar a glória de Deus, fez de você alguém mais puro no seu falar. E talvez você levantava com dúvidas, com tristeza, e sair da sua cama sem esse propósito maior, e aí você estava triste, cara fechada, não tinha noção de que se você não manifesta simpatia, não manifesta bondade, você não consegue manifestar a glória de Deus. É um lugar de pureza, é um lugar que Deus está te levando para moldar o seu caráter. E quando você entende que você pode ser melhor, quando você decide fazer a vontade de Deus, esse grau de pureza, esse grau de bondade, esse grau de intimidade com Deus, te faz ser aquele que faz melhores escolhas. E isso afeta toda a sua vida. Quando a palavra diz que você decide ser fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito, é porque hoje você escolheu fazer a vontade de Deus para agradar a Ele. Isso vai com certeza reverberar, fazer eco no resto da sua vida. Olha só, vou te contar uma história que aconteceu comigo com relação a isso. Um dia eu tinha que resolver um problema grave do meu trabalho, de alguém que estava roubando. E eu saí muito cedo, às 4 da manhã, para poder dar um flagrante. E graças a Deus eu tinha um sentimento no meu coração que não era bom com relação a essa pessoa, mas no caminho Deus falou comigo. Eu parei num sinal de trânsito, eu ia às 4h30 da manhã na minha cidade, passando por uma avenida que é muito movimentada durante o dia, e normalmente durante a noite ninguém para nos semáforos, e eu era uma dessas pessoas. Quando eu estava me aproximando do semáforo, o Espírito Santo falou, para. Eu falei, pai, mas são 4 horas da manhã, como é que eu vou parar nesse semáforo? Ele falou assim, para, e eu parei. Quando eu parei, vinham outros carros e todos eles pararam. Foi a primeira lição que o Senhor me deu aí. Ele falou, quando você faz o que você deve fazer, você influencia outros. No seguinte semáforo, eu parei, ninguém parou. Ele disse para mim, faça o que você precisa fazer, mesmo que ninguém esteja olhando. E aquilo foi muito impactante para o meu coração, e desde então eu sempre paro no semáforo. Quando eu estou com muita pressa, às vezes eu vejo o amarelo e eu penso que é um momento de analisar
se eu devo ou não fazer as coisas, isso trazendo para o espiritual, mas normalmente eu devo parar. E quando eu falho nisso porque eu estou com pressa, o meu coração dói. Imagina, o meu coração dói porque eu passo num sinal que acabou de ficar vermelho, que estava em amarelo e eu passei. Isso fez tanto eco na minha vida que me livrou de lutas que eu tinha com coisas simples. Às vezes entre escolher mentir ou não mentir, às vezes eu escolhi errar, porque a mentira não é um acidente, é uma escolha. Hoje eu consigo, de uma forma muito mais livre, decidir automaticamente não mentir, não enganar, não mandar uma mensagem que eu não devia, não falar com alguém que eu não devia, não falar de um jeito que eu não devia. E tudo isso começou porque eu ouvi a voz do Espírito Santo num sinal de trânsito às 4:30 da manhã. Quando eu decidi santificar, e só para te dar um contexto, né, da história que eu comecei a contar sobre o problema, nesse meio tempo o Espírito Santo redarguiu o meu coração com relação a como eu devia atuar. E eu atuei de uma maneira sábia, dirigida pelo Espírito Santo, e essa situação se resolveu. E hoje eu dentro dessa situação, eu tenho uma paz e uma bênção que o Senhor deu para a minha vida, que eu, através de pessoas, né, que eu nunca poderia pagar. Foi a misericórdia de Deus. Mas o ponto aqui é que a voz de Deus te purifica em tudo que você vai fazer. Na minha área profissional isso deu sentido e isso reverberou na minha vida espiritual, na minha vida profissional e em mim como pessoa, no meu trato com o meu Deus. E eu cresci espiritualmente. Por quê? Porque eu tive a intenção de viver a vontade de Deus para isso. A gente erra quando a gente tenta centrar tudo na nossa vida, na nossa pessoa, naquilo que a gente é, em como a gente quer. Porque o crescimento espiritual, quando ele é centrado em mim, ele não é a realidade. Porque, por exemplo, se você, talvez uma das dúvidas, uma das dores que você tenha seja que você não sabe o que dizer, mas como é que você vai aprender sem ir para o campo de batalha? Presta atenção, quando você vai para o lugar de evangelizar, quando você se posiciona no seu trabalho, talvez alguém vai fazer uma pergunta que você ainda não sabe como responder, em que nesse momento está sendo lançado luz sobre você de algo que nem você dominava. E você pode ser sincero o suficiente e dizer, uau, eu não sei como te responder isso, mas eu vou buscar saber. E aí você conecta a sua vida, a vida daquela pessoa, para seguir ajudando ela a crescer numa coisa que você não tinha controle, não tinha domínio. Agora você tem a liberdade para falar, não só com ela, mas com outras pessoas, porque ao entender uma coisa que você não sabia, passou a buscar, a aprender, e esse crescimento, essa sabedoria, ela é aplicável rapidamente, ela é aplicável logo através de quem? De você. Você está entendendo o poder disso? O poder de ir para o campo de batalha, o poder de falar para outras pessoas daquilo que você está aprendendo? Isso faz você entender uma realidade que você precisa fazer para depois melhorar. A perfeição, ela nunca vai vir antes da ação. Então, disponha o seu coração para aprender. E talvez, eu vou falar uma coisa de um ponto de vista que você nunca viu, tá? O erro, nesse sentido, te fez crescer. Talvez você tenha um bloqueio na sua mente de que eu já tentei e deu errado. Talvez isso seja porque quando você errou, no decorrer da sua vida, as pessoas trataram o erro como uma coisa ruim. Mas eu quero te convidar para ver esse lugar de crescimento. Você vai não acertar, vamos dizer assim, e isso vai te fazer crescer. No trato com pessoas, você sempre vai estar em crescimento, sempre vão haver situações em que você vai precisar aprender para tratar com essas pessoas. Então, talvez não, eu digo com muita segurança que o crescimento espiritual que você tanto anela, que você tanto deseja, que você quer encontrar, está escondido nas pessoas que você vai ajudar, nas pessoas que você vai atrair para Cristo, e isso vai fazer o reino de Deus crescer, e isso é o que Deus quer. E quando você conecta a sua vontade à vontade de Deus, Ele traz um crescimento espiritual, mental e físico
que com certeza você nunca conseguiria sem estar conectado com o propósito de Deus. O propósito de Deus cumprido através da sua vida vai fazer com que você cresça mais rápido e de uma forma muito mais assertiva. Conecte o seu coração à vontade de Deus. Então, você vai começar a ouvir a voz de Deus de uma forma mais clara, você vai começar a se limpar de coisas que te afastavam de Deus e vai começar a ser alguém nessa vida que, ao ouvir a voz de Deus, faz aquilo que Deus quer, vai deixar de se distrair com tantas outras coisas que só te afastam de Deus. E isso vai te fazer receber de Deus um direcionamento muito melhor para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos, para a sua vida com Deus, para a sua vida profissional, empresarial. Meu Deus, é a abundância de que busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. O crescimento que você tem buscado em todos os níveis está escondido em fazer a vontade de Deus. E querido, eu quero que você a partir de agora deixe de se sentir um hipócrita. O seu crescimento em Deus, ele é igual ao crescimento de uma árvore. Ele é gradual. E talvez você você se culpa por não ter dado frutos ainda. Não se culpe, você está em processo de amadurecimento. E nesse processo de amadurecimento você vai deixando coisas e acessando coisas. Hoje você acessou um conhecimento que te permite entender que há perdão em Cristo e que esse crescimento em Deus vai depender de que você ame o perdão que está em Cristo. E para a gente fechar, a oração que Jesus ensinou, ele disse: perdoa-nos como nós perdoamos. Você vai precisar se perdoar pelos erros que você cometeu, pela conduta errada que você teve. E então você vai acessar o perdão de Deus, porque Ele já liberou perdão para você na cruz, mas esse bloqueio te impede de acessar o perdão de Deus. Então, nessa hora, eu quero te convidar a fazer uma oração de fé junto comigo, dizendo ao Senhor que você decide viver a vontade dEle e que você precisa dEle. Hoje, Senhor, eu decido ser um embaixador de Cristo e alguém que manifesta a Tua glória para outras pessoas, para que elas venham a Ti. Hoje eu reconheço que não são as boas coisas que me fazem crescer, não é ser um grande crente que me faz crescer, é ser um grande multiplicador o que me faz crescer, porque então eu vou passar para o próximo nível, que é o de amadurecer. Hoje, Senhor, eu tomo esse lugar e te agradeço pela Tua misericórdia em mim e peço que o Senhor seja o centro de tudo que eu fizer. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Querido, obrigado por estar aqui. Esse é um tempo de crescimento, de multiplicação. E se você decidir receber mais disso, acompanhe a gente aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque aí todas as vezes que a gente liberar um conteúdo, você vai receber dele, tá bom? Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Fica com Deus.